É como você conhecer o mundo, você conhecer a cultura, você conhecer os países através da comida, não tem coisa melhor. Bem-vindo ao Follow and Learning, o espaço onde exploramos ideias, tendências e inovações que fazem a diferença no seu dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou na vida. Hoje, a gente tem a honra de receber Rosa Moraes, pioneira e referência na educação gastronômica no Brasil, para um bate-papo sobre tendências e experiências que estão moldando a gastronomia mundial. Rosa Moraes é embaixadora de turismo e hospitalidade da Ânima Educação e foi ela que implantou o primeiro curso de gastronomia do país, o da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Grande apoiadora da educação e de carreiras, a Rosa foi uma espécie de mentora de diversos chefes que revolucionam a cozinha brasileira e ganham o mundo. Até me arrepia quando eu falo que é um orgulho que você tenha aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Follow and Eu Learning. que agradeço, estou muito animada de estar aqui falando com todo mundo. E Rosa, com esse currículo, a gente não pode deixar de começar a nossa conversa falando da gastronomia, né? Falando da implementação do curso, que foi em 1998, é isso? Em 98 a gente começou a planejar e ele foi lançado, a primeira turma, em agosto de 99. Conta um pouquinho dessa experiência, de como que foi isso. Eu já sei, mas conta aqui para os nossos ouvintes como que surgiu isso, que, de novo, Sim. revolucionou a gastronomia do Brasil assim, ó, Sim. totalmente. A Anhembi Morumbi é conhecida, começou como uma faculdade de turismo. A Anhembi Morumbi está fazendo, inclusive, o nosso curso de turismo 54 anos. E, com isso, era natural que do curso de turismo derivaram alguns outros cursos, hotelaria, eventos, gastronomia, fazem todos partes dessa área, né? Cursos afins. E aí, em 98, a então reitora da Anhembi Morumbi, Ângela Freitas, me convidou. Eu morava nos Estados Unidos, era correspondente brasileira para algumas revistas, jornais, sempre estudando muito gastronomia, morei lá 12 anos e sempre muito conectada com os chefes, com as tendências do que estava acontecendo. E ela falou, poxa, você é a pessoa ideal para nos ajudar a implantar o primeiro curso no Brasil. Aí foi uma aventura maravilhosa, a gente passamos quase um ano estudando todas as universidades nos Estados Unidos, todos os cursos, vendo o que tinha afins com a gente, que tinha algumas similaridades que podia entender o momento no Brasil, e a gente fez a parceria com uma universidade na Califórnia, que chamava-se California Culinary Academy, não era uma universidade, era uma academia de culinária, e eles nos ajudaram a desenhar o curso, o currículo, a treinar os professores, então foi muito bacana, assim, foi um curso muito bem pensado, muito planejado, tanto é que está fazendo 26 anos. E Rosa, me fala uma coisa, quando a gente pensa em 98, parece que é logo ali, né? Mas já fazem 26 anos, como você mesmo disse. Mas você fala que você implementou esse curso, você tinha que ter professores, né? Você implementou numa universidade, então é um curso Sim. já numa instituição de ensino superior. E como que você vê a formação desses professores? Porque eu imagino que lá em 98 você deve ter tido uma dificuldade incrível de achar gente, né? Sim, a gente sabe que as instituições de ensino superior são super regulamentadas pelo MEC, né? É um organismo que regulamenta, tem várias regras, várias coisas a seguir. E naquela época o curso chamava-se sequencial. Então não tinha, era um curso superior, daí depois passou a chamar tecnólogo, que é um curso superior de 2 anos. Que E existe hoje é um no Brasil. bacharelado, não é E isso? hoje estamos com bacharelado, que é maravilhoso. Então, não tinha essa exigência de professores com mestres e doutores que hoje se tem numa universidade. Então podia ser um chefe de cozinha. Podia ser um chefe, mas por pouco tempo. Então foi bacana porque a gente teve grandes chefes trabalhando com a gente nesse início, que era bom e não tanto porque Eles eram chefes, né? era um chefe, tinha uma parte prática maravilhosa, mas a parte acadêmica às vezes é complicada, né? E às vezes não é porque você é um excelente profissional numa área que você sabe passar aquele conhecimento. Mas eles ajudaram a formar os chefes, os alunos e vários alunos, porque a gastronomia é uma carreira que você não precisa só necessariamente cozinhar, você pode exatamente ser um docente, seguir a academia, você pode ser um fotógrafo, você pode ser um crítico gastronômico, você pode trabalhar com várias outras coisas nesse universo. E então a gente começou a formar os nossos próprios professores. Isso foi muito interessante. Eu bem sei, né, Rosa? Sou ex-aluno, você sabe bem disso. E você é um deles. E me fala uma coisa, quando a gente pensa nessa formação, você falou que tem uma série de alternativas, né, pro aluno, né, e pro profissional de gastronomia. Mas a gente também tem uma questão, assim,
Instagram, YouTube, TikTok, todas essas redes, tem lá um monte de gente cozinhando que não necessariamente tem uma formação. Exato. E eu não tô nem dizendo da formação de um curso superior. A gente pode falar também de curso livre. Aqui você sabe muito bem, você tem um QR Code aqui na tela e você sabe muito bem que a gente tem quase 40 cursos que você pode se especializar em várias áreas de conhecimento, não só da gastronomia, mas também do turismo e hospitalidade. E diante disso, Rosa, como que você entende essa formação, né? Esse momento que a gente vive, que já dura alguns anos, de uma exacerbação de, né, uma quantidade imensa de coisas nessas redes Sim. sociais, que não necessariamente têm técnica correta, seguem uma normativa, e temos, por outro lado, a universidade olhando para os cursos, como você mesmo falou, regulamentados, e também para os cursos livres. Como que a gente vê essa diferença? Onde o Olha, aluno escolhe? eu acho que é essencial começar. Você tem que saber as bases para você poder ter criatividade, para você se desenvolver. Então, eu acho essencial um curso para você começar conhecendo a história da gastronomia, as técnicas, os cortes, e aí você vai desenvolvendo para realmente você criar o seu jeito, o seu modo de cozinhar, o que você resolver. Mas você tem que aprender, você tem que saber o que é, você tem que saber um método, você tem que saber quem foi Para você fazer diferente. Você tem que saber quem foram os grandes chefes, você tem que saber de onde veio aquela técnica da patisserie, da confeitaria, da técnica de corte, é muito importante. E não só isso que se ensina numa universidade ou num curso livre, mas começando pela universidade, você tem que saber liderar uma cozinha. Se você quer ser um chefe, você tem que saber recursos humanos. Chefe vem daí também, é chefe Exatamente, de... é um chefe no restaurante. E é chefe com E no final também, pode ser assim ou não? Ele pode até ser, mas nesse caso nós estamos falando de chefe. Mas ele vai ser também, ele vai liderar uma equipe, então ele precisa saber muito de recursos humanos, muito de contabilidade. Qual que é o papel principal de um chefe de cozinha? Fazer a cozinha funcionar, né? Fazer funcionar e ganhar dinheiro. Ganhar senão, dinheiro. Não adianta, muita gente responde, é cozinhar bem. Cozinhar bem também, mas se ele não souber ganhar dinheiro, o restaurante fecha. Então, toda a parte administrativa, gerencial, é muito importante, que é o que se aprende numa universidade. E não parar por aí, porque daí depois que você faz um bacharelado, que no nosso caso de 3 anos, você vai fazer os seus cursos livres, se aperfeiçoar. Eu quero na área de vinho, na área de jornalismo gastronômico, na área de hospitalidade, da parte de salão. Então, esses cursos também são... Vão agregar, não né? parar de estudar. Então, e aí quando a gente fala não parar de estudar, né? A gente tem, lá em 98, a gente tinha uma grande quantidade de chefes aqui no Brasil, que eram chefes também, que chefiavam cozinha e faziam os restaurantes ganharem dinheiro, mas que não tinham essa formação estruturada, muitos deles, né? Sim. Outros foram para fora do país, ou até mesmo aqui em alguns outros cursos, fizeram aí, conseguiram se estruturar. Sim. Mas hoje, Rosa, com essa quantidade de cursos que a gente vê, como é que a gente escolhe, assim? Por exemplo, eu gosto da área de padaria. Eu faço a universidade te dá base, como você mesmo falou da padaria. Depois eu vou para curso, eu vou para o mercado de trabalho. Como que eu faço isso? Que é muito importante. Mesmo você quer na padaria, você aprender toda a parte, por exemplo, uma ficha técnica que se faz dentro para qualquer receita que você vai preparar para um restaurante para venda. Então, são várias coisas que você vai aprender no curso geral, que daí você depois vai para a sua área que você quer trabalhar. Então, aí você se especializa em confeitaria, ou em panificação, ou em cozinha quente. E as técnicas mudam ou não? Não, as técnicas... E a tecnologia? A tecnologia muda muito. E é incrível. Ontem mesmo eu tive reunião com uma pessoa que está vendendo um aparelho novo, que é incrível. Mas para dominar isso, você tem que saber também... Fazer sem isso, é isso. Fazer sem isso e saber o sabor, saber provar, saber entender o que você quer chegar com aquele prato, sabe? Então, provar, testar, viajar. Tudo isso é muito importante, além dos cursos. Então, agora é o seguinte, você falou de provar. E agora a gente não vai fugir, não vamos fugir desse negócio. Provar. Você, jurada, você escolhe os 50 melhores restaurantes do mundo, escolhe os melhores pratos, viaja pelo mundo inteiro em busca dos melhores pratos. Conta como que é isso, assim, conta um pouco dessa vida. Olha, é incrível. Eu adoro isso, porque realmente você tem é como você conhecer o mundo, você conhecer a cultura, você conhecer os países através da comida, não tem coisa melhor. E essa oportunidade de poder viajar, de poder testar cada uma das culturas, cada um dos ingredientes, cada criatividade, o jeito de pensar de cada chefe, é incrível.
O único problema é que tem que ir muito na academia depois, né? Não, mas você tá ultra em forma, né? Invejável isso. Como assim? Mas é muito legal poder provar, poder e discutir, depois pensar sobre aquilo. Não é só o comer, né? Pensar e ver e transformar aquilo e poder passar isso para os alunos e conversar com os chefes. Todo esse universo é muito interessante, né? Porque o esforço que cada chefe, que cada cozinheiro põe naquele prato, muitas vezes a pessoa dá a primeira garfada e não tem ideia. E não começa daí, começa da o esforço que o produtor, que o Parece que vem pronto, agricultor né? fez para plantar aquela cenoura, né? Então, é muito bacana se você pensar em todo esse processo. Isso também na academia você aprende, né? E Rosa, conta agora pra gente. Você já provou muita coisa ruim? Já, também. E aí, como que fica a sua cara? Faz uma cara aqui pro nosso ouvinte. Faz uma cara de... Cara de paisagem. Eu não sei nem se ruim, mas que não tem a ver comigo, né? Uma das coisas que para mim é muito difícil é comer inseto. E no México se come muito inseto, assim. Você vai nos mercados, tem aqueles sacos como se fossem de feijão, assim, arroz, com insetos. E eles são meio parecidos um Doritos, assim, aquele gostinho apimentado, crocante, mas para mim é difícil você olhar aquele olhinho e pôr na boca, Não tem assim. que olhar, né? Mas para mim inseto é uma coisa mais difícil, mas para mim, assim. E algumas outras coisas, poucas coisas eu não gosto, mas Luiz, eu tenho uma sorte que eu como quase de tudo, posso dizer assim. Eu vou dizer uma coisa, Rosa. A gente já fez algumas viagens juntas, né? Gastronômicas. E, e é impressionante a forma como você... Eu acho que eu nunca te falei isso, eu tô te falando aqui ao vivo, né? Mas a forma como você imprime a sua personalidade, você, quando você come um prato. É incrível observar você comendo, assim. Você realmente... Eu vejo que você prova de tudo e você prova com um gosto. Que eu falo, gente, pode ser ruim, mas ela tá provando com tanto gosto que dá vontade de provar. Porque pensar no esforço que aquela pessoa fez, no raciocínio lógico dela também, do como ela chegou naquele prato, que às vezes é um absurdo também, né? Às vezes... E muito assim, alunos, principiantes, a gente tem que também provar, a gente faz alguns concursos nas nossas escolas, e também você tem que falar, olha, não é por aí, né? Então, eu gosto muito. E agora me fala uma coisa, quando a gente pensa, falando do Brasil, Aham. né, mas a gente tem aí uma cozinha, por exemplo, francesa, italiana e de outros países também, eu posso quase dizer que vamos dizer centenária, né, para não Uhum, dizer que é milenar, uhum, uma uhum, cozinha centenária. E isso tem, assim, revolucionado, o Brasil tem se revolucionado na gastronomia dia muito, após dia. muito. Como que você acha que a gente está posicionado, né? A gastronomia brasileira, a gente viu, por exemplo, o Peru se destacando É. muito, né, nos últimos anos. Como que você vê esse posicionamento da cozinha brasileira perante o mundo e perante essas cozinhas mais tradicionais? Sim, olha, por exemplo, no último ranking do Latin America's 50 Best Restaurants, dos 59 eram brasileiros, então eu acho esse resultado muito bom. A gente quer chegar melhor? Quer. Eu acho assim, o Brasil é enorme, é continental, a gente tem vários Países, né? países dentro do Brasil e cada região tem seus produtos, tem seu método de cozinha, tem... Isso a gente poder viajar pelo Brasil e ver, desde um método de extrair o tucupi da mandioca, a puba, fazer a massa puba, até a parte de desenvolver um prato super elaborado, tudo o Brasil tem suas regiões e as comidas regionais são sensacionais, e os produtos, né? Apesar de que a mandioca reina pelo Brasil inteiro, que eu adoro também. Então, o Brasil está se desenvolvendo muito. Eu tenho muito orgulho de ver que vários ex-alunos de todas as nossas universidades do ecossistema Ânima então, eu viro e mexo, encontro um aluno, acompanho os alunos, como você falou. Então, é muito orgulho. E a gente vê que a faculdade, que a universidade, fez diferença na vida de muitos deles. Agora, a gente está super bem, se desenvolvendo bastante, se destacando, mas a gente ainda pode fazer disso muito maior. O turismo gastronômico no Brasil ainda é Pequeno, né? incipiente, isso pode aumentar muito. Essas listas, um Guia Michelin, um 50 Best, são muito criticadas, porque é um ranking, né? Todo ranking é criticado. Mas o Michelin não, o Michelin tem um sistema de avaliação das estrelas, mas também... será que ele avaliou? Veio o inspetor? Como é que é? Todo mundo critica, mas elas trazem o turismo, trazem ganhos Movimento para o economia, país, né? movimento economia é muito bacana. Então, a gente a gente tem muito, a gente não pode estar só falando de restaurantes de Rio e São Paulo. A gente tem restaurantes maravilhosos no Brasil inteiro. Tem alguns prêmios, como a revista Prazeres da Mesa, que faz o concurso que premia de todas as regiões, isso é muito legal também.
Mas a gente ainda tem muita coisa a ser desenvolvida. A gente está bem, mas ainda podemos crescer bastante na área da gastronomia e o turismo gastronômico. E quando a gente pensa nos alunos, né? Vamos dizer assim, não nos alunos de gastronomia, mas nas pessoas que estão aprendendo a gastronomia como um todo. Você vê hoje, você tem essa informação, Rosa, de ter muito aluno olhando, muito mais aluno olhando para a gastronomia brasileira hoje do que tinha no passado? Sim, e eu acho que isso não é um movimento só brasileiro, acho que é um movimento mundial e que o Brasil enxergou e que isso é muito bacana, porque eu acho que essa história da gente valorizar o produtor local, os produtos locais. Luiz, hoje a gente está produzindo no Brasil, quem diria, azeite, vinho, os nossos espumantes são sensacionais, queijos com Queijos é técnicas sensacional. francesas. Na Mantiqueira, no Norte, no Nordeste, tá todo mundo produzindo queijos incríveis. A gente ganhou vários concursos mundiais, inclusive concurso francês, o queijo E finalmente o brasileiro. chocolate, né? E chocolate, Que a gente exportava o cacau e nada fazia com ele aqui dentro, né? Exatamente, o cacau de qualidade, os chocolates, Bintu Bar que a gente fala, né, do cacau A barra de chocolate. barra 20 bar. E aí, isso tudo, eu mesma hoje em dia, assim, penso 2 vezes antes de comprar qualquer coisa estrangeira. Eu não compro, porque eu falo, mas Tem aqui. tem, e as pessoas estão fazendo mas coisas sensacionais. E então, eu acho que isso sim, acho que esse movimento mundial de olhar para o seu pequeno produtor, olhar para o seu entorno, ver o que você tem ali perto. Inclusive, é uma coisa assim, aquele alface que viajou pela estrada 3, 4 dias de caminhão, ou você comprar de um produtor orgânico, às vezes é um pouquinho mais caro, mas você sabe de onde vem, a procedência é muito importante. Então, eu acho que o Brasil aderiu a esse movimento, a gente tem chefes maravilhosos trabalhando com os ingredientes brasileiros, com a cozinha brasileira, mas claro que as outras culturas são maravilhosas também, o restaurante francês é uma delícia, mas a gente está muito ligado, a maioria dos chefes hoje muito ligados na cozinha brasileira. Isso me enche de orgulho. Que bom. E Rosa, quando a gente fala dessa gastronomia brasileira mais requintada, vamos dizer assim, ela não necessariamente precisa ser requintada, isso no Brasil e no mundo inteiro. Mas ainda existe uma gastronomia glamurosa e cara, Sim, né? sim. E como que faz, por exemplo, hoje, uma pessoa que está estudando para ter acesso a produtos diferenciados? É fácil? Tem a logística no Brasil é uma coisa que melhorou no passar dos anos? Como que tá isso hoje? Olha, sim, porque eu acho que a gente nunca teve tantas feiras, tantos eventos gastronômicos. A história também da compra online, a compra por internet, né, facilitou bem, as coisas hoje chegam do dia para a noite. E eu acho que uma coisa muito interessante é você participar do que você puder desses eventos, feiras. Por exemplo, há eventos como o Taste do Brasil, que vários restaurantes de luxo têm ali o seu trailer, seu quiosque servindo um prato. Então, poxa, eu não posso ir no restaurante X, mas eu posso ir nessa feira e pagar R$ 30 um prato desse restaurante. Então, acho que Hoje tem quanto aonde? mais... Em São Paulo, onde mais? A Taste tá pelo Brasil inteiro. A Prazeres da Mesa faz o Mundo Mesa e em todo o Brasil também. Agora o próximo acho que vai ser na Paraíba. Acho que tá agora em abril e eu fui ver o line-up dos chefes, é incrível. Todos os chefes estão indo, assim, dar aulas, participar. Então eu acho que você tem que ficar muito ligado no que do que está acontecendo nessa área e das feiras, dos eventos, dos pequenos produtores. Toda hora tem um mercadinho, participar, frequentar também as feiras livres. Feira, aquela que a avó, a mãe vai, Isso. que você ignora. As feiras são incríveis, tem produtos frescos, tem já pequenos produtores ali participando das feiras. E você tem que estar sempre muito ligado. Você tinha me feito uma pergunta que talvez eu não falei tanto. Sim, o YouTube, a internet ensina várias coisas, mas vou aprender aquilo de fato. Talvez fazer uma receita você consegue replicar. Você vê no YouTube, você vê na internet, você vê no Instagram, você replica. Mas saber fazer aquilo de fato, da melhor maneira, explorando os produtos de fato, as técnicas, fazendo um curso. Então quer dizer que na faculdade a gente não aprende só receita? Não aprende só. Pelo contrário, você aprende a pensar para chegar naquela receita. Você aprende da técnica à receita. Então, isso que é importante. Não é a receita, você aprende a técnica. A receita é só o meio, não é Exatamente. o fundamento. Exatamente. E Rosa, você, de novo, né, vamos trazer à tona aí a história de você viajar pelo mundo inteiro em busca das melhores experiências gastronômicas. Me conta um pouquinho agora, conta aqui pra gente,
tendência? O que você vê hoje no mundo, assim? O que Sim. você traz de diferente? Sim. Eu acho que primeiro de tudo é isso, cada país tentando explorar o máximo os seus produtos. Os menus de degustação continuam em alta, claro, mas menores, porque ninguém aguenta mais ficar sentado 3 horas comendo 42 pratos. A comida para compartilhar está voltando nos restaurantes, que é muito interessante. Você pôr um prato, porque você vai com amigos, é aquele momento que você vai com a sua família, é gostoso compartilhar, né? E eu acho que mais do que nada, também a saudabilidade, as pessoas estão pensando muito na saúde. Então é bacana você pensar naquele prato, o equilíbrio daquele prato. Então se vê muito isso. E nunca se explorou tanto restrições alimentares, né? Então, você tem que um restaurateur, um chefe tem que estar preparado para chegar uma pessoa que não come laticínios, que não come carne. Então, as dietas veganas, plant-based. A gente está com um curso agora no Le Cordon Bleu incrível, que é só plant-based, a cozinha à base de plantas, que não é uma frescura, não é são realmente um estilo de vida. A pessoa decidiu aquele estilo de vida, então você tem que estar contemplando. Então, é muito importante estar aberto a tudo e respeitar e estudar muito para saber de explorar ao máximo cada um dos produtos que você tem, que você vai em busca. E você falou da Le Cordon Bleu, não posso deixar de mencionar aqui, né, Rosa, nosso parceiro aqui do Isso. ecossistema. E você falou do curso Plant-Based, ele acontece só em São Paulo? Como que é? Conta um pouquinho. Só em São Paulo. Tem que vir pra cá, Tem então. que vir para cá. Venha, porque vale a pena. E tem outros cursos também, patisserie, boulangerie, ou seja, confeitaria, padaria. A gente está começando um curso agora de Ásia, que chama Cuisine d'Asie. E eu circulo por todos esses, pelas universidades, pelos cursos livres. Hoje, se um aluno nosso, se uma Sim. pessoa que tiver, um ouvinte aqui, quiser estudar no Le Cordon Bleu, hoje, a gente tem em quais lugares do Brasil que ele pode estudar com a gente esses cursos? Não só esses Sim. cursos, mas cursos de um modo geral. A sede nossa aqui em São Paulo é o Le Cordon Bleu São Paulo, que fica na Vila Madalena, que vale a pena visitar, inclusive, É lindo, porque a gente né? tem um café. Então, não é só para fazer um curso, para tomar um café incrível, um café E a de gente encontra qualidade. você lá, também pode tomar um café com você? Como que é? Muitas vezes. Nem sempre, se eu tiver uma viagenzinha. E tem os doces do Cordon Bleu, é incrível. Então, em São Paulo, na Vila Madalena, na nossa sede aqui, tem todos os cursos. E tem uma outra unidade do Cordon Bleu no Rio de Janeiro, por enquanto essas duas. Porém, as universidades, as instituições do Grupo Ânima estão agora com seus cursos de gastronomia, eles estão sendo implantados, é o curso de gastronomia da Embi Morumbi com Le Cordon Bleu, da UniBH com Le Cordon Bleu, agora a gente vai para a Uniriter, Que fica em no Porto sul, Alegre. Porto Alegre, e então os nossos cursos estão sendo gradativamente, eles são certificados pelo Le Cordon Bleu. Então, é o curso da Embi Morumbi com a certificação Le Cordon Bleu. Então, o aluno ganha o graduado, o egresso, uma grande internacionalidade. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque você também tem a certificação Tem Le esse Cordon Bleu, reconhecimento, que é né? reconhecida internacionalmente. A Le Cordon Bleu está fazendo 130 anos. Olha que loucura, uma escola que A gente com 26 na Embi Morumbi, já é um monte. já estamos comemorando aqui 130, né? A gente não vai ver a Embi fazendo 130 anos, né, Rosa? Infelizmente. Quem sabe, né? Não sei Acho como que é o... difícil. Mas viver mais 100 anos aqui vai ser um pouco complexo. Mas, Rosa, a gente, assim, chegando já no finalzinho aqui da nossa conversa, mas eu queria mencionar aqui, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre harmonização. Uhum. A gente muito se falou durante muito tempo sobre harmonização com vinho, né? E hoje a gente vê, não hoje, mas já há algum tempo a gente vê a harmonização com uma série de outras coisas. Conta um pouquinho pra gente como funciona essa harmonização. Então, é muito interessante agora, Luiz, porque, como eu estava falando das restrições alimentares, tem gente que não bebe, né? Que não quer, não se interessa por bebida alcoólica, por uma série de motivos. Então, hoje em dia, a gente vê menus harmonizados com sucos diferentes, com bebidas não alcoólicas, com coquetéis, então não só com vinho. Você me contou um que foi de suco, que você falou, na hora que eu vi, eu lembro dessa história, que na hora que você viu, você falou assim, meu Deus, com suco, e foi incrível, né? Isso foi no Boragó, no Chile, exatamente. Eu falei, não é possível. E daí as nuances do que tinha no suco, claro que não é um copo de suco gigante, é um copo de suco com os 3 dedinhos, como também o vinho, Como o vinho, você né? serve lotado. As nuances do que tinha no suco, você começou a perceber no prato. Então,
como é que é a harmonização feita? O que combina, é isso, é uma harmonização, né? Um equilíbrio, é o que combina com aquele prato naquele momento, numa bebida, ou acidez, ou mais frutada, ou mais leve, ou mais encorpada. E hoje também está se fazendo, tem menu de águas, que é interessante, tem vários Esse eu já menus, vi, eu achei bastante interessante. tipos diferentes de águas, com pHs, com água com gás, água sem gás. E então é muito interessante isso, que você também, se você bebe, seu parceiro, sua parceira não bebe, então você também pode ir no No mesmo restaurante, restaurante. às vezes, tem essa possibilidade. Isso é muito interessante, sim. E mesma coisa também ter o menu vegano, por exemplo, a Casa do Porco. Eu achei genial, eles fizeram o menu vegetariano, porque a Casa do Porco é o porco, eles trabalham com uma proteína, porco. Um restaurante aqui em São Paulo, Aqui em né? São Super Paulo. famoso aí no mundo inteiro, mas que fica em Exatamente, São Paulo. que fica em São Paulo. E aí existe um menu quase que idêntico, assim, parecido, totalmente vegetariano. Então, isso é muito importante, porque você também movimenta o teu restaurante. Se eu quero ir lá, tô louco para comer, mas eu tenho restrição do meu companheiro, ele vai ter também um menu. Ele não vai Então, poder, não vai poder ir, se não ninguém tiver. vai se não tiver, né? Exato. E Rosa, me fala uma coisa. Você sabe que assim, né? Já mencionando, a gente tem no OneLearning um curso de bebidas e harmonização que você pode se especializar em diversos tipos de harmonização também, bem... Cervejas. Exato, bem próximo aí com o que você falou. E, Rosa, pra gente terminar, uma pergunta assim de milhões. Ixi. Conselho. Qual conselho você dá hoje pra quem tá querendo entrar no mundo da gastronomia? Vamos falar de chefe de cozinha mesmo. Assim, eu quero ser um chefe de Quero cozinha. cozinhar, quero ter um restaurante, eu quero trabalhar. Ou quero trabalhar pra alguém, mas eu quero mudar a forma como as pessoas enxergam a comida, né? Certo. O que essa pessoa tem que fazer? Olha, primeiro de tudo, ter muito interesse, provar, experimentar e estudar. Luiz, nunca teve tanto... Quando a gente começou o curso lá atrás, em 99, a literatura, os livros eram quase... Em português não tinha quase nada. A gente tinha livros de receita, a Dona Benta, alguns outros livros. Dona Benta, agora Dona tem até Benta, lembra? Que lindo, que a vovó de coquinha, assim. E aí... Era um livro incrível, é um livro incrível. Eu tenho esse livro, inclusive. Acho que é o Arnaldo Lorenzato que fez o prefácio, maravilhoso. Porém, eu acho assim, que para você... Me perdi. O que é? Conselho. Um conselho para quem... Então, quem tem... Nunca se teve tanto livro, tanta pesquisa. A gente tem, por exemplo, na área também de serviço, você tem que entender, não adianta você cozinhar bem e a pessoa que está trazendo o prato da cozinha até a mesa não desenvolver isso da melhor maneira possível. A gente tem aqui na EMB o mestrado e o doutorado em hospitalidade. Então, assim, é estudar muito porque está disponível e tentar viajar. Tentar, nem que, não posso viajar, viaja pelo Brasil, vai para o interior, a comida caipira é maravilhosa, a comida do centro. Dependendo da sua idade, põe uma mochila nas costas e vai em frente, né? Incrível, você sabe bem de como isso. E também se interessar muito, e eu acho que essa parte de provar e de... Outra coisa que é importante, enquanto você estiver estudando, estagiar muito, tentar passar por vários restaurantes, que é uma maneira de você entender as cozinhas diferentes, você perceber cada chefe, até entender qual área que você quer seguir, que maneira você quer seguir. Então, tentar estagiar e participar dessas feiras, como eu falei, desses eventos. E vários, mesmo documentários, a Netflix tem o Chef's Table, que é maravilhoso, fala de cada chefe, da sua filosofia, como ele chegou lá. Isso é muito legal também. Então, Você devia escrever escrever um livro, fazer um filme, Rosa. Comer, estudar e viajar. Boa ideia, vamos lá. Não é? Vamos juntos. Rosa, olha só, foi um prazer, uma delícia conversar com você. Você sabe disso, né? A gente pode passar horas e horas e dias conversando que nunca vai acabar o assunto. Mas infelizmente a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Mas agradeço demais a sua participação. E já convido você a conhecer os cursos do OneLearning. Aqui tem um QR Code, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo também. E compartilhar com os seus colegas os seus maiores insights. Se você está aqui estudando gastronomia, buscando alguma coisa nessa área de turismo e hospitalidade como um todo, convida alguém para ser seu parceiro, né? Eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo, gente, porque
A Rosa foi a pessoa que... Ela é embaixadora da gastronomia, mas ela é a minha embaixadora também. Foi ela quem me colocou nesse mundo de gastronomia, né, Rosa? Não vou contar aqui, isso que é para um outro episódio, mas também te agradecer aqui, né? Ao vivo e a cores, Mas por você tudo é isso que muito aconteceu. dedicado, você tinha vontade, então é uma... Ó, e mais uma dica para um jovem chefe, é isso. Dedicação é muito importante. Mas é isso, Rosa, te agradeço demais. As portas estão abertas aqui no Follow on Learning. Venha sempre, sempre. Venha trazer novidades. Quando você for viajar, volte. Eu sei que você vai para uma viagem bem interessante aí para julgar o 50 Best. Quem sabe depois você não vem para falar, olha, para trazer os resultados, trazer seus insights e falar, olha as novidades que a gente tem aí pelo mundo da gastronomia. Mas, de novo, obrigado e seja bem-vinda por Obrigada a aqui. vocês, adorei conversar aqui no Follow on Learning. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.